oferecida aos pés de lótus do Senhor. Sua língua em saborear as folhas de tulas oferecidas a ele, suas pernas em viajar para o local santo onde seu templo está situado, sua cabeça em oferecer reverências ao Senhor, e seus desejos em cumprir os desejos do Senhor. Esse é um devoto, né? É que faz um voto. Esse é um devoto, aquele que faz o voto. E todas essas qualificações fizeram-no apto a tornar-se um devoto Matpará do Senhor. Srimad Bhagavatam 9.4, 18, 20. Perfeição da Yoga. Como fogo ardente queima tudo dentro de uma sala, o Senhor Vishnu, situado no coração do yogi, queima todas as espécies de impureza. O Yogi Sutra também prescreve meditação em Vishnu e não meditação no vazio, assim como alguns yogis, né, escolas de yoga, que manda a pessoa fechar o olho e ficar meditando numa luz, né, ou na floresta, ou em qualquer lugar. A pessoa acaba dormindo, né? Então, aí a sua meditação não valeu de nada. E todas essas qualificações fizeram-no apto a tornar-se um devoto Matpará do Senhor. Srimad Bhagavatam 9, 4, 18, 20. Perfeição da Yoga. Como o fogo ardente queima tudo dentro de uma sala, o Senhor Vishnu, situado no coração do yogi, queima todas as espécies de impurezas. O Yoga Sutra também prescreve meditação em Vishnu e não meditação no vazio. Os pretensos yogis que meditam em algo diferente de Vishnu simplesmente desperdiçam seu tempo numa busca inútil de alguma fantasmagoria. Temos de ser conscientes de Krishna, devotados à personalidade de Deus. Esta é a meta do verdadeiro yogi. Verso 62. Analogias sobre devoção imaculada. O Senhor Shiva estava meditando profundamente, mas quando Parvati agitou-o para o prazer sexual, ele concordou com a proposta e, em consequência, nasceu Kartikeya. Quando era um jovem devoto do Senhor, Haridas Thakura foi igualmente tentado pela encarnação de Maya Devi. Mas Haridas Thakura passou facilmente no teste devido à sua devoção imaculada pelo Senhor Krishna. O apego em Senhor Krishna, né? Haridas Thakura, Maya Devi chegou até ele, né? Querendo tirá-lo da sua meditação, mas ele estava tão firme no voto de cantar os nomes, né, do Senhor Krishna, o mantra Hare Krishna, que ele falou para ela: espere um pouquinho até eu terminar minhas voltas, né? Depois a gente conversa. Pontos filosóficos principais. Ocupações práticas dos sentidos. Então os sentidos dele estavam ocupados, né, em cantar os santos nomes, né? E ele deixou que Maya Devi, que a senhora tão bela, ficasse ali do lado dele, né? Tanto é que ela se converteu, né?
de tanto ele cantar Hare Krishna, ela se converteu também, porque o cantar do Santo Nome é muito forte, né? E quando a pessoa está fixa no cantar do Santo Nome, você está intimamente ligado com Krishna, né? Como a Deva fala, né? Você está, você e Krishna, só vocês dois ali, cantando o Santo Nome. Então você está conversando com Krishna. E nada, se a pessoa está firme, se ela é sincera, se ela é devotada, se ela sente prazer cantando os santos nomes, Krishna fica junto a ela, né? Esse é o propósito do mantra Hare Krishna. Ocupações práticas do sentido. Os sentidos precisam de verdadeira ocupação. E se não estiverem ocupados no serviço transcendental amoroso ao Senhor, eles de certo procurarão ocupar-se a serviço do materialismo. A gestação dos sentidos. No mundo material, todos, incluindo o Senhor Shiva, o Senhor Brahma, sem mesmo precisar mencionar outros semideuses nos planetas celestiais, estão sujeitos à influência dos objetos dos sentidos, porque os modos da natureza estão agindo neles também, né? Bondade, paixão e ignorância, né? E o único método para sair deste labirinto da existência material é tornar-se consciente de Krishna. Repressão artificial dos sentidos. O Sr. Shiva estava meditando profundamente, mas quando Parvati agitou-o para o prazer sexual, ele concordou com a proposta e, em consequência disso, nasceu Kartikeya. Quando era um jovem devoto do Senhor, Haridas Thakura foi igualmente tentado pela encarnação de Maya Devi. Nós estamos lendo novamente para fixar a mente, né, no que foi dito, que é um tema muito importante, mas Haridas Thakura passou facilmente no teste devido à sua ocupação imaculada pelo Senhor Krishna. Então é um exemplo que devemos seguir, né? Não imitar, mas seguir, né? Porque são exemplos que devemos ter, né? Que devemos ter em nossa vida, né? E agir dessa maneira, né? Verso 63, glossário, Prasada, um resto saboroso de alimentos oferecido ao Senhor. Pontos filosóficos principais, verdadeira utilidade espiritual de tudo. Pelo desenvolvimento da consciência de Krishna, entendemos que tudo tem sua utilidade no serviço do Senhor. Aqueles que estão em conhecimento da consciência de Krishna tentam evitar artificialmente os objetos materiais e, como resultado, embora desejam libertar-se do cativeiro material, eles não atingem a perfeita fase de renúncia. Sua aparente renúncia chama-se algo ou menos importante. Por outro lado, quem é consciente de Krishna sabe como usar tudo a serviço do Senhor. Por isso, não se torna vítima da consciência material. Isso quer nos dizer que quando a pessoa está ocupada mente, palavras e ação em consciência de Krishna, oferecendo tudo a Krishna, caminhando para Krishna, falando sobre Krishna, comendo Krishna Prasada, conversando com devotos, né? Maktita Madgata Prana Bodayantas Parasparam Katayantas Chaman Nitya Tusyanti Cha Romanti Cha. A vida dos meus devotos puros vive em mim, eles vivem conversando sobre mim, sobre minha natureza, sobre meu Dhyama, sobre meu nascimento, sobre minhas atividades, sobre os meus passatempos, minhas lilas. Então, ou seja, é um iluminando o outro. Isso é prazeroso para o Senhor Krishna. Pelo desenvolvimento da consciência de Krishna, entendemos que tudo tem sua utilidade no serviço ao Senhor. Aqueles que estão em conhecimento e em consciência de Krishna tentam evitar artificialmente os objetos materiais e, como resultado, embora desejam libertar-se do cativeiro material, eles não atingem a perfeita fase de renúncia.
Sua aparente renúncia chama-se palgo, ou menos importante. Por outro lado, quem é consciente de Krishna sabe usar tudo a serviço do Senhor, por isso não se torna vítima da consciência material, devido ao apego à consciência de Krishna, a Krishna. Renúncia do impersonalismo e renúncia do devoto. Para o impersonalista, o Senhor, ou o Absoluto, sendo impessoal, não pode comer, enquanto o impersonalista tenta evitar os bons comestíveis. O devoto sabe que Krishna é o desfrutador supremo e que ele come tudo o que lhe é oferecido com devoção. Patram puspam palam toyam Jele Bhaktyat Arisyati, né? Tudo que você oferecer com amor, devoção e sinceridade, folha, fruta, legumes, tudo, água, né? Folha de tula, assim, tudo que você oferece para Krishna, né? Krishna aceita. Isso é um devoto, né? Ele oferece tudo antes de comer, oferece a Krishna. Aqui está Krishna, por favor, aceite, né? Esse alimento. Então, Krishna, devido à sinceridade do devoto, Krishna aceita. Então, o devoto come prasada, alimento oferecido ao Senhor Krishna, a Deus, né? Assim, após oferecer alimentos saborosos ao Senhor, o devoto aceita os restos, chamados prasadam. Assim, tudo fica espiritualizado e não há o perigo de uma queda. O devoto toma prasada em consciência de Krishna, ao passo que o não devoto a rejeita, por considerá-la material. Portanto, devido à sua renúncia artificial, o impersonalista não pode gozar a vida. E por essa razão, uma leve agitação da mente volta a arrastá-lo para o poço da existência material. Diz-se que tal alma, mesmo que se eleve até atingir a liberação, torna a cair porque não pratica o serviço devocional. Quer dizer, aqui está falando sobre a comida, o alimento oferecido a Krishna, mas o materialista não acredita nisso, né? Ele simplesmente pega e come, né? Não sabe que se ele oferecesse para Krishna, para Deus, né? Ou para Cristo, né? Que Cristo oferece para Deus, né? Tudo se torna espiritualizado, mas eles pensam que tudo é material, né? Eles não sabem da existência espiritual, que existe uma natureza espiritual, né? Que é onde o Senhor Krishna está presente. Ele também é matéria, mas ele é espírito também. E o espírito é que mantém a matéria, né? Sem o espírito não existiria matéria, né? O espírito é que dá energia para a matéria, que move a matéria. Verso 64, pontos filosóficos principais. Apego material e desapego. Quem é consciente de Krishna só se preocupa com a satisfação de Krishna e nada mais. Portanto, é transcendental a todo o apego e desapego. Se Krishna quer, o devoto pode fazer qualquer coisa que normalmente é indesejável. E se Krishna não quer, ele deixa de fazer aquilo que normalmente teria feito para a sua própria satisfação. Satisfazer Krishna, esse é o ponto, né? Portanto, agir ou não agir está dentro de seu controle, porque ele age somente sob a direção de Krishna. Tal consciência deve-se à misericórdia imotivada do Senhor e o devoto pode obtê-la, apesar de estar preso na plataforma sensual. Não é fácil ser um devoto puro, uma pessoa pura. Isso é ao longo do tempo, isso é um processo assim gradual, né? Mas, né, a kama sarva kamova, moksha kama udaradi, mesmo com todos os desejos, na condição de devoto, né, mesmo que você, né, a cama está com muitos desejos, né?
ou também não está desejando nada, né? Mas se você está ocupado em consciência de Krishna, oferecendo a Krishna, mesmo com as nossas imperfeições, Krishna vai lapidando, né, as nossas ideias, nossos pensamentos, né, nossa inteligência, né, Dadami Buddhi Yogantam, Krishna vai dando inteligência pela qual a gente possa compreendê-lo, né, através da associação com os devotos, com o guru, né. É preciso de um guru que ele já tem conhecimento da verdade, ele tem realização, ele vive a verdade, ele sabe que Krishna é o controlador de tudo. O devoto puro, ele tem essa consciência, então ele pode, assim, ajudar os outros, né? Esse é o propósito da consciência de Krishna, né? É como o Sr. Chaitanya Mahaprabhu fala, né? Plantar uma sementinha no coração da pessoa, né? E ir regando, né? Ir regando, conversando com a pessoa, ensinando ela a cantar os santos nomes, cantar Hare Krishna, estudar os livros na associação de pessoas, de devotos que já estão mais elevados em consciência de Krishna. Esse é o processo, né? Diz que tal alma, mesmo que se eleve até atingir a liberação, torna-se cair porque não pratica o serviço devocional. O serviço devocional é tudo, né? Isso está ligado diretamente a Krishna, né? O serviço devocional satisfaz o Senhor Krishna porque você está oferecendo para ele, então ele fica satisfeito. É como um pai, né? Que você dá um presente para o pai. O pai às vezes não precisa, mas você dá um presente para ele e ele fica muito satisfeito com você. Da mesma forma é o Senhor Krishna. Ele não precisa que você dê as coisas para ele, mas a consciência de Krishna é dessa maneira, né? Que ela dá o que você tem para Krishna, mesmo ele não precisando, mas só de você dar as coisas para Krishna, ele fica satisfeito, né? Ele não precisa, mas ele aceita com amor e devoção, né, do devoto, né? Verso 64, pontos filosóficos principais. Apego material e desapego, já foi lido. Versos 64, 65 e 66, pontos filosóficos principais, verdadeira paz. Se a pessoa não está em consciência de Krishna, não há possibilidade de paz. Assim, confirma-se no 5º capítulo 5, 29, que quando alguém entende que Krishna é o único desfrutador de todos os resultados advindos dos sacrifícios e penitências, que ele é o proprietário de todas as manifestações universais e que ele é o verdadeiro amigo de todas as entidades vivas, somente então é que se pode ter paz verdadeira. Suridam Sarva Bhutanam, que ele é o amigo de todos, né? Logo, se a pessoa não for consciente de Krishna, sua mente não pode ter uma meta final. A questão da meta, né? Assim como uma pessoa que está praticando um esporte, a meta dela é alcançar o objetivo de vencer, né? De vencer. Da mesma forma, o devoto tem esse objetivo, tem meta, como meta vencer na consciência de Krishna, se tornar consciente de Krishna. A meta é essa, né? Deve ser essa, tem que ser essa, né? Versos 67 e 68. Glossário Sudhaka, Sandhaka. O praticante de vida espiritual sob orientação de um mestre espiritual fidedigno e, por isso, um forte candidato à liberação. Analogias sobre a mente e inteligência. Assim como um barco na água é arrastado por um vento forte, até mesmo um só
dos sentidos errantes em que a mente se concentre pode arrebatar a inteligência do homem. Os sentidos, a mente é muito forte, né? Como a Arjuna diz, né, para Krishna: ó Senhor, controlar o vento é mais fácil do que controlar a mente, porque a mente, ela mente, né? Ela está sempre agitada, né? Muito difícil, né? E Krishna depois vai falar para Arjuna, né, como segurar a mente, né? Pontos filosóficos principais: estabilização da inteligência. Quem entendeu isso, que só pela consciência de Krishna a pessoa se estabelece de fato em inteligência e que se deve praticar esta arte sob a orientação de um mestre espiritual genuíno, é chamado sadhaka, ou um candidato à liberação. Analogias: inteligência material e inteligência espiritual. Há duas classes de homens inteligentes. Uma é inteligente em atividades materiais que visam o prazer dos sentidos. A outra é introspectiva e voltada para o cultivo da autorrealização. As atividades do sábio introspectivo ou do homem inquisitivo são noite para quem está absorto na vida material. Os materialistas ficam dormindo em tal noite devido à ignorância da autorrealização. O sábio introspectivo fica alerta na noite dos homens materialistas. Enquanto o materialista está desfrutando ou tentando desfrutar dos seus sentidos na noite, o devoto está descansando, ou está fazendo uma leitura, ou está aprendendo coisas espirituais, né? E o materialista está apegado aos desejos, né? Quero ir ali, que essa noite eu vou ali, essa noite eu vou lá, vou desfrutar, vou fazer coisas assim, satisfazendo os seus próprios sentidos, né? Já o devoto, o espiritualista, ele procura o descanso em consciência de Krishna, né? Pontos filosóficos principais: o homem materialista e o homem introspectivo. O sábio sente prazer transcendental em progredir gradualmente na cultura espiritual, ao passo que o homem imerso em atividades materialistas, estando adormecido para a autorrealização, sonha com muitas variedades de prazeres dos sentidos, ficando ora feliz, ora infeliz em sua condição onírica. O homem introspectivo está sempre indiferente à felicidade e à aflição materiais. Ele prossegue com suas atividades de autorrealização, sem se deixar perturbar com as reações materiais. Verso 70. Analogias: homem autocontrolado. Embora esteja sempre cheio d'água, o vasto oceano está sempre especialmente durante a estação das chuvas, recebendo água e mais água. Mas o oceano continua o mesmo, estável, ele não se agita, nem vai além do limite de suas orlas. Isto também se aplica a uma pessoa fixa em consciência de Krishna. Enquanto tivermos um corpo material, as demandas do corpo para a gratificação dos sentidos continuarão. O devoto, porém, não se perturba com esses desejos devido à sua satisfação plena. Pontos filosóficos principais: alcançando paz. Enquanto estivermos no corpo material, as demandas do corpo para a gratificação dos sentidos continuarão. O devoto, porém, não se perturba com esses desejos devido à sua satisfação plena. Um homem consciente de Krishna não precisa de nada, porque
o Senhor satisfaz todas as suas necessidades materiais. Como Krishna fala para Arjuna, né? Meu devoto nunca perece, né? Então, quando ele está procurando ser consciente de Krishna, Krishna começa a protegê-lo, né? Didyatamam prapadyante, né? Na medida que você vai se rendendo, automaticamente Krishna vai dando o que você precisa e protegendo você, né? Porque o Senhor satisfaz todas as suas necessidades materiais. Por isso, ele é como um oceano, sempre completo em si mesmo. Os desejos talvez se assediem, assim como as águas dos rios que correm para o oceano, mas ele é estável em suas atividades e não se perturba nem um pouco com os desejos para a satisfação dos devotos. Isso caracteriza um homem consciente de Krishna. Alguém que perdeu toda a inclinação para a satisfação dos sentidos materiais, embora os desejos estejam presentes. Quando a pessoa está esgotada materialmente, né? Então a consciência de Krishna fica mais fácil para ela, né? Ela já esgotou, não tem o porquê mais, né? Então aí entra a consciência de Krishna, né? Pontos filosóficos principais: verdadeira ausência de desejos. Verso 71. Tornar-se sem desejo significa não desejar nada para o gozo dos sentidos. Em outras palavras, o desejo de tornar-se consciente de Krishna é de fato a ausência de desejos. Esta está em perfeita consciência de Krishna quem compreende a sua verdadeira posição como servo eterno de Krishna, sem alegar falsamente que este corpo material e sem reivindicar indevidamente propriedade sobre algo no mundo. Quem está situado nessa fase perfeita sabe que, como Krishna é o proprietário de tudo, tudo deve ser usado para a satisfação de Krishna. Verdadeira ausência de desejos é desejar satisfazer Krishna, e não uma tentativa artificial de abolir os desejos. A entidade viva não pode existir sem desejos ou sem sentidos, mas deve mudar a qualidade dos desejos. Quem não tem desejos materiais sabe com certeza que tudo pertence a Krishna. Ishavayam idam sarvam. E, portanto, não alega falsa propriedade sobre coisa alguma. Ele sabe que tudo pertence a Krishna, né? Que é um fato, né? A gente está nesse mundo, quando não tínhamos nada, não sabíamos nada sobre consciência de Krishna, sobre Krishna, a gente fica muito querendo tudo, né? O modo da paixão, ele faz com que você fique desejando tudo, né? E aí mescla ignorância com paixão e a pessoa acaba se perdendo, né? Enlouquecendo, né? E aí, de uma maneira ou de outra, devido às suas atividades passadas, Krishna manda alguma coisa para que você relembre, né? Manda um devoto, manda alguma coisa, mostra alguma coisa ali, faz para você lembrar que existe Deus, né? Como eu vou procurar Deus, né? Deus existe, então eu tenho que procurá-lo, né? Eu tenho que ver. A pessoa começa a ficar esgotada materialmente, tudo está dando errado, né? Mas assim, eu vim aqui nesse mundo para não realizar nada, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Tudo que eu faço tem um certo sentido, assim, dá certo, dá errado, aí penso amanhã vai dar certo, e deu certo, mas no outro dia já não dá mais certo. Então, assim, não é a consciência correta, não é a maneira correta de viver neste mundo, né? Temos que viver de uma maneira que
nós atuemos no modo da bondade, onde você começa a ser mais inquisitivo, né? Perguntar, né? Quem sou, para onde vou, o que eu estou fazendo aqui, porque há tanto sofrimento nesse mundo, né? Ora estou feliz, ora estou triste, ora estou amargurado, ora estou não satisfeito, ou seja, não é um local muito interessante esse mundo, né? É um local de... Nós temos que pesquisar, né? Pesquisar e ver como chegar numa verdade que possa me dar conhecimento da minha natureza, né? De quem realmente eu sou, né? Já fui uma criança, passei para a adolescência, passei para a fase adulta, agora estou ficando velho, e aí? Né? E daqui a pouco vou deixar esse corpo, é só isso? A vida é só essa? É só isso? Não, aí Krishna começa a mandar coisas que mostram que há uma vida eterna, que você é eterno, que você é uma alma, você não é esse corpo, né? Esse é o conhecimento da Bhagavad Gita, do Śrīmad Bhagavatam, do Néctar da Devoção, que mostra que nós somos almas espirituais, né? Estamos dentro desse corpo devido a nossas atividades passadas, graças a Deus, né? Porque esse corpo ele tem inteligência, então você começa a mudar os seus pensamentos, como está dizendo aqui, Prabhupada está dizendo aqui, né? A gente muda os nossos pensamentos para bons pensamentos, né? Se tornando uma pessoa do bem, né? Que desejamos o bem para as pessoas e o bem para nós mesmos. Então você começa a buscar conhecimento, né? Conhecimento está aí, né? Krishna trouxe o conhecimento há mais de 5.000 anos atrás. E, quer dizer, o conhecimento é atemporal, ele sempre existiu, mas nessa era de Kali Yuga, o Senhor Krishna veio 5.000 anos atrás, trouxe esse conhecimento, a Bhagavad Gita e outros Puranas, né? Os Vedas. Só que teve problemas, né? Porque as pessoas estavam lendo a Bhagavad Gita, mas não estavam seguindo, né? Corretamente como deveria ser, né? Não se tornando consciente de Krishna. Então, Chaitanya Mahaprabhu, Krishna está vendo tudo, né? Ele está no coração de todos. Chaitanya Mahaprabhu veio há 500 e poucos anos atrás e veio nos ensinar a como amar a Deus, né? E como se aproximar da verdade absoluta, através de cantar dos santos nomes, né? Há 500 e poucos anos atrás, está bem recente, né? E aquele que canta os santos nomes, né? Ele está intimamente se ligando a Krishna, né? Como diz meu guru, né? A gente está conectado diretamente com Krishna, né? Você e Krishna, né? Verso 71. Isso caracteriza, primeiro aqui, isso caracteriza em um homem consciente de Krishna alguém que perdeu toda a inclinação para a satisfação dos sentidos materiais, embora os desejos estejam presentes. Verso 71, pontos filosóficos principais, verdadeira ausência de desejos. Tornar-se sem desejo significa não desejar nada para o gozo dos sentidos. Em outras palavras, o desejo de tornar-se consciente de Krishna é, de fato, ausência de desejos. Está em perfeita consciência de Krishna quem compreende a sua verdadeira posição como servo eterno de Krishna, sem alegar falsamente que este corpo material e sem reivindicar indevidamente propriedade sobre algo no mundo. Quem está situado nessa fase perfeita sabe que, como Krishna é o proprietário de tudo, tudo deve ser usado para a satisfação de Krishna. Verdadeira ausência do desejo é desejar satisfazer a Krishna e não uma tentativa artificial de abolir os desejos. A entidade viva não pode existir sem desejos ou sem sentidos, mas deve mudar a qualidade dos sentidos. Nós já lemos isso, estamos lendo novamente, como diz, porque é coisas interessantíssimas para nós, né? Quem não tem desejos materiais sabe com certeza que tudo pertence a Krishna. Swayam idam sarvam, e portanto
não alega falsa propriedade sobre alguma coisa. Princípio básico de paz verdadeira, este conhecimento transcendental baseia-se em autorrealização. Ou seja, saber-se perfeitamente bem que em sua identidade espiritual, cada ser vivo é parte integrante eterno de Krishna e que, portanto, sua posição eterna nunca está no nível de Krishna, nem é maior do que ele. Essa compreensão da consciência de Krishna é o princípio básico da verdadeira paz. Verso 72, glosário, Nirvana, cessação do processo de vida materialista. Nirvana, Brahman, espiritual, o oposto da matéria. Brahma Sthiti, liberação do cativeiro material. Pontos filosóficos principais: alcançando a vida divina. A pessoa pode alcançar a consciência de Krishna ou a vida divina imediatamente, num segundo, ou pode não atingir esse estado de vida mesmo após milhões de nascimentos. É mera questão de compreender e aceitar o fato. Katwanga Maharaj alcançou este estado de vida apenas alguns minutos antes de morrer, rendendo-se a Krishna. Nirvana de Krishna, Nirvana de Buda. Esse é um paralelo bem interessante, né? Nirvana significa cessar o processo de vida materialista, conforme a filosofia budista, de vida materialista. Conforme a filosofia budista, após o término dessa vida material, só há vazio, mas a Bhagavad Gita transmite outro ensinamento. A verdadeira vida começa após acabar-se este corpo material. Para o materialista grosseiro, basta saber que este modo de vida materialista um dia acabará. Mas para pessoas espiritualmente avançadas, há outra vida após essa vida materialista. Antes do término dessa vida, se a pessoa tem a boa fortuna de tornar-se consciente de Krishna, ela alcança imediatamente a fase de Brahma Nirvana, ou seja, vida espiritual, consciente de Krishna, Brahma Nirvana. Ela espiritualiza, né? Ela espiritualiza, ela sabe que esse corpo ele é temporário, mas que a alma que está dentro do corpo, aqui eu estou falando aqui agora, a alma está aqui dentro, né? Então eu estou vivo. Não é que quando eu deixar esse corpo vai acabar, não. Dia de Atamam para Pajante, né? Na medida que você se rende, Krishna vai te dando conhecimento para você entender, né, que você é uma alma espiritual. Você, em qualidade, nós somos iguais a Krishna, mas em quantidade nós somos diminutos, né? Somos almas pequenininhas, né? Ele é o Pai Supremo, o dono de tudo, né? Dono de nós, dono da nossa consciência, dono de tudo. Então isso o Nirvana espiritual e o Nirvana de Buda, que acabou, esse corpo acabou a vida, né? Acabou tudo, né? Mas na Bhagavad Gita diz ao contrário, né? Que a vida continua e seja qual for seu estado de consciência na hora da morte, é o próximo corpo que você obterá, né? Devido às suas atividades. Se você está buscando, caminhando em consciência de Krishna, com certeza, se você nessa vida não voltar para Krishna, mas se você tem a oportunidade, né? É como você vai depositando num banco, né? Num banco espiritual, né? Tudo que você faz para Krishna vai sendo depositado, não perde nada. Ao passo que um materialista, ele vai fazendo coisas, mas se ele não termina o que ele começou, aquele curso, ele perde tudo, né? Ele perde, porque ele não chegou ao resultado final. E mesmo que chegue até o resultado final, é só processo material, né? Ele ganhou.
porque ele usou a inteligência. Existe a inteligência material, né? Mas a inteligência espiritual é a qual que pode te dar a liberação, né? Dá-me Buddhyogantam, que te dá a inteligência para você entender esse mundo material e o mundo espiritual. E eu passo que uma pessoa comum, ela só usa a inteligência para bens materiais, né? Vai ser um engenheiro, um médico, um filósofo, mas tudo material, né? A diferença é enorme, né? Reino de Deus e serviço devocional. Não há diferença entre o reino de Deus e o serviço devocional ao Senhor. Como ambos estão no plano absoluto, estar ocupado no serviço transcendental amoroso ao Senhor é o mesmo que atingir o reino espiritual. No mundo material, há atividades para o prazer dos sentidos, ao passo que no mundo espiritual há atividades em consciência de Krishna. Aí está a diferença, né? Um é espiritual e o outro é material, né? O espiritual, você é a sua verdadeira posição, somos seres espirituais. E o materialista que não tem consciência, nem que busca isso, ele acha que o ganho aqui é tudo, né? Adquirir riqueza, boas mulheres, ter fortuna, ter fama, ter prestígio. Esse é um materialista. Já um devoto, ele sabe que na consciência de Krishna, no mundo espiritual, existe tudo isso de uma forma prazerosa, né? Que não tem inveja, não tem ira, não tem cobiça, né? Tudo lá é transcendental, tudo é espiritual, tudo é belo, tudo é maravilhoso, né? Tudo acontece maravilhosamente, né? Sem essas designações materiais, né? Capítulo 2, conteúdo do capítulo 2, Srila Bhaktisiddhanta Thakura, Srila Bhakti Vinoda Thakura, resume esse segundo capítulo da Bhagavad Gita como abrangendo o conteúdo de todo o texto. Na Bhagavad Gita, os temas de Karma Yoga, Jnana Yoga e Bhakti Yoga. No segundo capítulo, discute-se claramente Karma Yoga e Jnana Yoga, e também foi dado um vislumbre de Bhakti Yoga, que formam o conteúdo do texto completo. Aqui agora um questionário, Pérola 16, de acordo com os significados do Bhaktivedanta do verso 60 a 72 do capítulo 2. Primeiro, explique por que o gozo dos sentidos se torna desagradável para uma pessoa consciente de Krishna. Dê um exemplo. Segundo, como o rei Yamunacharya, o rei Yamunacharya, superou o desejo sexual. 3. Porque, sem a consciência de Krishna plena, é muito difícil controlar a mente e os sentidos. 4. Como o rei Ambarisha foi capaz de controlar seus sentidos? 5. Qual é a concepção mais elevada da perfeição da yoga? 6. Explica a superioridade do devoto puro em relação ao yogi. 7. Compare e comente o exemplo de Shiva e Haridas Thakura. 8. Disserte sobre o tema. Os sentidos exigem ocupações práticas. 9. Neste mundo, todos estão sujeitos à agitação dos sentidos. Justifique a sua resposta. 10. Porque, mesmo reprimidos os sentidos, há grande possibilidade de fracasso. Se eles são mal usados, com certeza haverá fracasso, né? 11. O que significa prasada, alimento espiritual oferecido a Krishna? 12. Como é possível compreender a verdadeira utilidade espiritual de tudo?
13. Explique a diferença da renúncia artificial do impersonalismo e a verdadeira renúncia do devoto. 14. Como o devoto consegue transcender todo apego e desapego materiais. 15. Como é possível obter a verdadeira paz. 16. Explique o significado da palavra sadhaka. 17. Explica a comparação do vento que arrasta um barco com a mente que arrasta a inteligência. 18. Como é possível estabilizar a inteligência? 19. Explique a comparação da noite com a vida material e do dia com a vida espiritual. 20. Explique as duas classes de inteligência. 21. Explique o exemplo do oceano que não transborda, mesmo recebendo incessantes águas dos rios. Mente estável, né? Ela é sempre uma mente estável, então não se perturba com tantos desejos que aparecem, né? Pois ela está fixa na consciência de Krishna. 22. Por que uma pessoa consciente de Krishna alcança a paz, a verdadeira paz? 23. O que significa a verdadeira ausência de desejos? 24. O que significa Nirvana? 25. O que significa Brahma Sthiti? 26. Explique por que a vida divina pode ser alcançada em um segundo e nem mesmo em milhões de nascimentos, ou nem mesmo em milhões de nascimentos. 27. Explica a diferença do conceito de Nirvana nos ensinamentos de Krishna e Nirvana no ensinamento de Buda. 28. Explique por que não há diferença entre o reino de Deus e o serviço devocional ao Senhor, do Senhor. 29. Explique por que Bhaktivinoda Thakura afirma que o capítulo 2 da Gita abrange todo o conteúdo do texto. Então vamos parar por aqui, né? Eu queria dar uma sequência, mas eu vou viajar agora, vou ficar uns dias fora, fazendo uma feira, trabalhando, então não vai ser possível fazer mais essa leitura da Bhagavad Gita de Chandramukha Swami, Swadhyaya. Então, nos veremos daqui uns dias. Agradeço a todos, muito obrigado. E Hare Krishna para todos, ok?